Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus. E sempre com temas que vamos aplicar na nossa vida diária, não é? Nós precisamos ver temas que vão nos ensinar, nos ajudar no nosso comportamento. Hoje nós vamos falar sobre atitude. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo através dessa palavra e desse estudo, que o Senhor possa nos ajudar, nos orientar, nos abençoar, nos dando a Tua graça para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se vocês ouvirem algum barulho, é porque estão limpando as ruas, não é? Cortando as gramas lá fora. Então faz algum barulho por causa das máquinas que estão trabalhando. Então não se preocupe. Mas nós vamos falar hoje sobre atitude. Atitude, não é? E eu vou dar aqui então algumas definições para que nós possamos ter um entendimento melhor. Atitude é postura, é procedimento, comportamento, conduta, funcionamento, como é que nós funcionamos, como que nós reagimos, como que nós agimos, como que nós respondemos a tudo que acontece conosco em todas as áreas da nossa vida. Então, atitude é postura, a postura que nós temos, que nós assumimos quando nós estamos em qualquer lugar, em qualquer departamento. Observação, toda atitude tem um propósito, um intento, uma intenção, alvo, objetivo, motivação. Todas as nossas atitudes, ela tem algum motivo, não é? Ela tem algum propósito. A nossa forma de agir, a nossa atitude vai demonstrar qual é realmente a nossa intenção com aquilo. Toda atitude é reflexo, resultado, é fruto de um estado, de uma condição, não é? Ou seja, que pode ser psicológica, emocional, mental, física, ambiental, espiritual. Então, toda atitude, ela tem um motivo, ela tem uma razão, não é? E ela é resultado de uma condição mental, emocional, psicológica, espiritual, física, ambiental também. Tudo isso acontece de acordo com o nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito vai comandar todas as coisas da nossa vida. Não é? Você pode estar sendo pego de surpresa numa situação muito difícil, mas se você estiver espiritualmente bem, a sua atitude será boa, não será ruim. Não é? Tem pessoas que falam, você me pegou de surpresa, e aí fala um monte de bobagem. Não, se você espiritualmente estiver bem, qualquer um pode te pegar de surpresa, porque você vai estar preparado. Não é? O espírito está preparado. A carne é fraca, mas o espírito está forte, preparado. Então, o estado de espírito proporciona uma atitude, ou proporcionará uma atitude com ou sem equilíbrio, com ou sem respeito, apaziguável ou não, com compreensão ou não, com aceitação ou não. É o nosso estado de espírito que vai determinar tudo isso. O estado de espírito determina a nossa atitude. Vocês estão entendendo? Não é? Como é que nós temos tido as nossas atitudes? Como têm sido as nossas atitudes em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os ambientes aonde nós estamos ou por onde nós passamos? Não é? Lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, no capítulo 5 eu vou ler apenas 4 versículos, que são os versículos de número de 16 a 18 e 25 a 26, não é? De 16 a 18, 25 a 26, que fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículos 25 e 26.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vocês estão vendo porque há uma guerra da carne contra o espírito contra a carne. Mas se nós alimentamos mais o espírito, a carne vai estar fraca e o espírito forte. Mas se nós alimentamos mais a nossa carne do que o espírito, a carne vai prevalecer contra o espírito. Então, existe uma guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E se espiritualmente nós estivermos bem ou estamos bem, as nossas atitudes serão sempre boas e não más. Sempre boas, não é? Então, vamos ver sobre isso. Ou seja, né, o Espírito Santo de Deus nos dá equilíbrio e, consequentemente, a nossa atitude será equilibrada. Não teremos atitude mesquinha, desrespeitosa, de desdém, arrogante, de desprezo, menosprezo, de julgamento, mas de bom senso, equilíbrio e, principalmente, em amor e no amor de Deus. Vocês estão entendendo? A diferença que é quando nós estamos em Deus, na presença de Deus e em Espírito. Então, aqui nos versículos 16 e 17 fala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A vontade que às vezes nós temos é de quebrar as coisas, é de aprontar, mas porque nós estamos no Espírito, a nossa atitude será diferente. Amém, meus queridos? Não é? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos 26 e 27, fala assim, e aquele que sonda os... 26 e 27, perdão. Também o Espírito, semelhantemente, olha o Espírito Santo de Deus, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos abençoar. Deixa eu ver aqui que eu estou lembrando de um versículo aqui, deixa eu ver se sim, aqui mesmo no capítulo 8, os versículos 8 e 9, fala assim, portanto, os que estão na carne, ou seja, não estão no Espírito, não podem agradar a Deus. Uma atitude na carne não pode agradar a Deus, mas a atitude no Espírito é essa que agrada a Deus. Versículo 9 fala, vós, porém, não estáis na carne. Espero que sim, né? Que não estejamos na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, nós não andaremos na carne, mas nós vamos andar no Espírito. Então as nossas atitudes não serão atitudes carnais, mas serão atitudes espirituais. Como é que tem sido as nossas atitudes em todos os lugares aonde nós passamos e aonde nós estamos? Em todos os ambientes, como é que tem sido as nossas atitudes? Atitudes em todas as áreas, na forma de olhar, na forma de falar, na forma de chegar, na forma de sair. Como é que tem sido as nossas atitudes? O Espírito Santo de Deus em nós nos controla nas nossas atitudes. O Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para testemunharmos, não é? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, ele intercede por nós e ele nos dá
força e poder para testemunharmos. Então, se nós estamos no Espírito, nós não vamos ter atitudes na carne, nós vamos ter atitudes no Espírito, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não é? Preste atenção nisso aqui: dons, talentos, capacidades, serviços são diferentes, muito diferentes de atitudes, não é? Atitude é comportamento, é postura. Dom, talento é uma capacidade que nós temos, mas atitude é uma coisa diferente, é o comportamento. A nossa atitude pode ser totalmente derrubada e desvalorizada por causa a nossa atitude, deixa eu consertar isso aqui. A nossa atitude pode desvalorizar e derrubar totalmente os nossos dons, talentos, serviços, capacidade, etc. Então, eu posso ter muitos talentos, eu posso servir de muitas formas, eu posso ter muitos dons, muita capacidade, mas se as minhas atitudes são horríveis, fica longe com o seu dom, com a sua capacidade, com o seu serviço. Porque ninguém suporta uma pessoa com atitudes irreverentes, irregulares e desrespeitosas. Vocês estão entendendo, amados? Não adianta ter dom, não adianta ter talento, não adianta falar em línguas, não adianta curar nada, se depois você tem uma atitude que derruba tudo que você fez. Amém? Vocês estão entendendo? A nossa atitude, não é, pode desvalorizar ou derrubar totalmente tudo aquilo que nós temos de bom na nossa vida. Uma pessoa cheia de atitudes, por mais que tenha dons, talentos, capacidade, ninguém quer, ninguém aguenta, nem Deus. Deus quer essa pessoa com o objetivo de salvá-la e de transformá-la, não de mantê-la e apoiá-la com a atitude que não agrada. Então a atitude é uma coisa muito séria. A forma como nós agimos é muito sério. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, quando Nicodemos foi procurar Jesus e conversar com Jesus, no versículo 3, Jesus falou com Nicodemos: se você não nascer de novo, se você não se tornar uma nova criatura, você de maneira nenhuma verá o reino dos céus. Então, toda pessoa cheia de dom, cheia de talento, cheia de serviços, mas que não nasceu de novo, só tem talento, porque tem muita gente no mundo que tem muito mais talento que é muito crente. Tem muita gente lá no mundo, não é, que não serve a Deus, não ama a Deus, que tem muitos mais dons, mais talentos do que é muito crente. E nem por isso significa que eles serão salvos. E a mesma coisa é dentro do corpo de Cristo, na igreja. Não adianta você ter talento, não adianta você ter o dom, não adianta você visitar, orar, fazer isso, fazer aquilo e ajudar, se você tem atitudes que não agradam a Deus, são atitudes na carne, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que é que nós estamos falando sobre atitude? Por que é que nós estamos falando sobre atitude? Porque estamos já há alguns anos vivendo um tempo complicado de bipolaridade espiritual no meio do povo de Deus. Estamos vivendo um tempo de grande bipolaridade espiritual no meio do povo de Deus. Bipolaridade é transtorno bipolar, é caso psiquiátrico, não é? A pessoa com transtorno bipolar sofre variações acentuadas do humor, que é chamado de distimia, não é? Com repetidas crises. Isso é uma enfermidade. Agora, existe um transtorno bipolar que é um caso que é um caso clínico diagnosticado por um especialista e que precisa de um tratamento, medicamento e com acompanhamento sério profissional.
Existem os casos que são casos clínicos e que precisam de um acompanhamento médico e profissional, mas existe também muito no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, o comportamento bipolar, que não é um caso clínico, é um caso de caráter, de gênio, de temperamento difícil, por falta de uma vida séria com Deus e com a sua palavra. Alguns crentes têm atitudes bipolar, como resultado de uma vida não de conversão genuína a Cristo, mas de uma religiosidade fanática, cheia de conhecimentos, mas totalmente sem sabedoria e sem entendimento e sem discernimento. A maioria dos casos de bipolaridade é um caso de questão de gênio, de temperamento, de comportamento só, e não clínico. Vocês estão entendendo? Não é? Aí passam a ter atitudes ridículas e estúpidas, acreditando que são espirituais, quando não são. São carnais, puramente carnais, e aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Nós vimos isso lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, de 16 a 18, 25 a 26, e vimos também lá em Romanos, capítulo 8, 26 a 27, e versículos 8 e 9. Né? Como têm sido as nossas atitudes? Como? Elas têm sido equilibradas ou desequilibradas? Com senso ou ridículas? Como novas criaturas ou como apenas religiosos fanáticos, chatos e inconvenientes? Não é? Ou verdadeiras pessoas que amam a Deus e têm atitudes, mas com seriedade. Como têm sido as nossas atitudes? Tem crente que hoje ele está uma bênção. Amanhã ele está de lua. Vocês já ouviram falar? Ele está de lua, não é? De vento virado. Minha avó falava, está de vento virado, não é? Entrunfado. Eu escrevi a palavra aqui. Está entrunfado, não cumprimenta ninguém, vira a cara, é mal educado e depois vai levantar as mãos para adorar a Deus. Esse crente está no espírito? Não. Ele é só um religioso fanático. Só um religioso fanático, mais nada. Não é? Ele acaba de virar a cara para uma pessoa e levanta a mão e vai adorar a Deus. Que é isso? Ele não está no espírito, ele está na carne, ele está fingindo, não é? E eu escrevi aqui, deixa de ser falso, deixa de ser ridículo, de ser genioso, cheio de mania. Se andarmos realmente no espírito, não vamos dar lugar à carne, ao mau caráter, à falta de educação. Porque a quantidade de crente mal educado com as suas atitudes estúpidas está assustadora no meio do povo de Deus, em todas as igrejas no mundo inteiro. Se o caso de bipolaridade é um caso clínico, preste atenção nisso aqui, diagnosticado, existe tratamento com excelentes especialistas. Agora preste atenção, Deus pode curar, se você crer. Lógico que ele pode curar, pois para ele nada é impossível. Mas, se você precisar de um tratamento, não ignore, vá fazer esse tratamento. Agora, se o seu caso não foi diagnosticado clinicamente como bipolaridade, mas clínica, mas é uma questão de gênio ou de caráter, vai tomar posição. Vai buscar a Deus de verdade. Vai se converter de verdade e procurar viver a palavra de Deus de forma séria, não é? Pare de ficar fazendo teatro e dando mau testemunho. A educação, a cultura, a inteligência, o conhecimento definem muitas coisas na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas preferências e decisões. Mas tudo isso se desenvolve de acordo com o nosso verdadeiro estado de espírito e de alma.
No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Ou seja, a palavra de Deus nos direciona e nos coloca no prumo, nos liberta, nos abençoa, e o poder do Espírito Santo nos fortalece e nos dá equilíbrio. Toda atitude inconveniente, não é? Ela é incoerente ao que aprendemos de Jesus e no seu Evangelho. E é própria de quem não conhece a Jesus e, se conhece, é desobediente. É uma pessoa desobediente. As nossas atitudes revelam o nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito revela se estamos ou não em comunhão, sintonia ou conformidade com Deus e com a sua palavra. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, está escrito assim, Jesus disse assim: assim, pois, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Alguém me disse um dia: eu não sou doente, não sou bipolar, não estou louco, não sou louco. Então eu falei: então você é o quê? Com essa atitude sua, você é o quê? Não é? Pirracento, ranzinza, chato, do contra. O que te faz ter comportamento espiritual bipolar, então? Cada hora você age e reage de um jeito. Quem realmente você é? Quem realmente você é? Vocês estão entendendo, amados? As pessoas têm atitudes, inclusive de atrevimento, quando você tenta falar com ela. Aí que a atitude dela piora ainda mais, não é? A falta de clareza, de verdade e de sinceridade na pregação e no ensino do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os que têm pregado, mas sem clareza e sem verdade, não pode formar verdadeiros servos e servas de Deus. Por isso, o mundo está cheio de pessoas apenas religiosas e não libertas pelo sangue de Jesus. Infelizmente, são apenas religiosos fanáticos e mais nada. Não são novas criaturas, não é? É como um grande número, infelizmente, hoje, de universitários que foram para lá para desaprender tudo. E hoje vocês veem como é que eles estão. Eles nem sabem o que foram fazer na universidade, nem o que é que estão fazendo ali, nem o que é que realmente aquilo significa. E eles nem fazem ideia do futuro terrível que está reservado para eles, por causa desse tipo de atitude. Conclusão. Nós precisamos observar como tem sido as nossas atitudes em todas as áreas, em todos os lugares, aonde estamos e por onde passamos, aonde moramos. Em todos os lugares, nós precisamos ver como têm sido as nossas atitudes. Elas têm sido baseadas pelo Espírito, ou direcionadas pelo Espírito, ou pela carne. Não é? Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos cumprir jamais as concupiscências ou a concupiscência da carne. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, e não nos conformar com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Porque quando nós nos conformamos com as coisas da carne e não renovamos a nossa mente, as nossas atitudes são carnais e não espirituais. Então aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, vou ler 16 a 26, fala assim: digo, porém,
Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que não, que, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A Áurea está chegando, não tem problema, não é? Eu já estou finalizando aqui, Áurea. Chega aqui para todo mundo ver que você está chegando. Não tem problema, não é? Aqui a Áurea está chegando. Dá um alô aí. Estamos em família. Estamos em família. No meio da gravação. Isso. Então, o que acontece que mostra nesse texto, não é? Nesse capítulo aqui, mostra que se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos a concupiscência da carne. E nós vimos lá em Romanos, capítulo 8, que fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Que as nossas atitudes possam ser coerentes com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E controladas pelo Espírito e não pela carne. Que Deus ajude, abençoe a todos nós em tudo que nós fazemos, em todas as nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.